Bem, a história do projeto, na realidade, é uma história que já está mais ou menos sintetizada na fala, mas que nasceu na verdade, de uma necessidade, né? Porque eu já havia já havia feito a dissertação, o livro já estava editado e as pessoas já liam. Uma coisa significativa é que a minha dissertação de mestrado, ela ficou por 10 anos sem ser conhecida. Também nesses 10 anos, era impossível de compreender, porque eu falava de uma outra possibilidade epistemológica, né? De uma outra possibilidade de se criar, de se elaborar conhecimento na escola fundamental, com crianças, com professoras negras. Então, só a partir de 10 anos, só depois de 10 anos, é que um dia eu encontrei Felipe, enquanto reitor, no Teatro Castro Alves, não me lembro o que nós fomos ver lá, acho que foi reinauguração, talvez. Ele disse: "Onde está a sua dissertação?" Eu disse: "Está em casa." Ele disse: "Procura um professor Falcon, na época, e fala com ele, mostra." E essa dissertação foi para... Não é bom julgamento, não me lembro agora como é que se diz. Foi ser avaliada lá pelos conselheiros e foi muito bem avaliada. Até hoje eu gostaria de saber quem foi que fez essa avaliação e que foi imediatamente colocada para ser editada. Bom, depois de editada, coincidiu com uma época de um lado tinha um PDE, que tirava a fotografia da escola nesse momento, né, a fotografia do funcionamento da escola. De outro lado, estava acontecendo os parâmetros curriculares, né, que estavam aparecendo, e começava a se pensar na transversalidade, na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, um amontoado de nomes que ninguém sabia muito o que fazer, e talvez eu também não soubesse muito como fazer com isso, mas eu corajosamente pensava em fazer alguma coisa. Então, coincidentemente, a escola eugeniana na época estava super confusa, uma escola de 350 crianças com 2 diretorias, uma diretoria de escola que pertencia à Secretaria de Educação do Estado, outra parte que pertencia à Secretaria de Educação da Prefeitura, um caos total. E um dia a mãe Estela me chamou e disse: "Olha, vai tomar conta dessa escola, vê lá o que é que você pode fazer." Eu aceitei o desafio, levei Carlos Petrovich comigo, naturalmente, e começamos a fazer um projeto. Mostramos à prefeitura. A essa altura, eu fui à prefeitura, conversei com a professora Dirlene, pedi uma audiência e pedi a ela que acolhesse a escola enquanto secretaria municipal, e aí nós nos afastaríamos, naturalmente, né, da Secretaria do Estado. Então, isso pensado, foi feito. A professora Dirlene acolheu a ideia e vamos fazer um projeto pedagógico, que esse projeto pedagógico estava exatamente, tinha como base a dissertação de mestrado. Que, aliás, a prefeitura também, na época, a Secretaria Municipal, com a EDUFBA, fizeram a edição da dissertação. Então aí começava a nascer esse projeto político-pedagógico, né, que tinha inspiração na cosmovisão africana, na cosmovisão afro-brasileira, e que eu comecei a julgar que isso atendia às possibilidades, às potencialidades daquelas crianças. Então, no primeiro momento, foi assim muito bom. O terreiro, a comunidade de terreiro, e mais tem fotos de todo o pessoal da secretaria, a professora Ana Tedesco, as suas assessoras, todas lá participando. Eu tenho gravações, inclusive, né, de fitas, onde todos estavam muito entusiasmados, e cada vez mais esse projeto teve uma enorme visibilidade, né? E diante disso, a escola foi muitíssimo visitada, e gente que vinha de fora do Brasil, eu recebi de universidades estrangeiras, alunos
que vinham estudar como que se faria esse trabalho. Recebemos o diretor de educação de Moçambique, recebemos lá o professor Arduano, o professor... enfim, aqui houve um colóquio internacional na UFBA, e todos esses professores, o professor Assabá, o professor Malmoz, da Unicef, enfim, toda a gente tinha um enorme entusiasmo. Recebi uma jornalista alemã que fez uma matéria muito significativa, em alemão, traduzia, muito bela, né? Pedi para traduzir. Enfim, a escola, finalmente, o MEC batizou essa escola como uma escola de referência. E isso me dava muita alegria, muita força, e eu comecei a pensar nessa escola enquanto formação de educador, não somente de um trabalho com criança, mas um trabalho de formação do educador. O educador, na realidade, é uma peça fundamental, né, para que venha ocorrer uma mudança na prática pedagógica, né? Sem o professor é igual a mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos santos, né? Não adianta saber todas as coisas, todas as teorias, todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades teóricas, se a gente não tiver alguém que tenha tomado a decisão de transformar o que se chama de processo de ensino e educação numa ação cidadã, né? Que seja exatamente direcionada para a criança. E nisso, quem quer que a inspiração estava por conta de que o africano, ele é um contador de história, né? Então, a iniciação Bambara, por exemplo, é a iniciação onde o sujeito vai entrando, como que ele aprende ciência? Ele aprende ciência aprendendo história dos filhos dos seios da terra, do seio da terra. E ele aprende sobre os minerais, história das águas e das terras, ele aprende sobre geografia. E essas histórias vão saindo história de dentro de história.